Agora, o Ver Mais muda de assunto. Vamos falar de coisa séria. A pergunta do dia hoje é: você já caiu em algum golpe ou conhece alguém que caiu? Conta pra gente, sem vergonha, até porque os mais espertos já foram enganados alguma vez, tá? 988-846107. Se não quiser mandar seu nome, sem identificação ou relatar algo que você passou, manda pergunta, porque esse assunto hoje é destaque através de uma entrevista. Os criminosos estão cada vez mais sofisticados e agora utilizam o nome de advogados reais para enganar vítimas e conseguir transferências bancárias. Mas como é que funciona esse golpe? Como identificar os sinais da fraude, principalmente como se proteger? Hoje recebemos a advogada doutora Marta Bianchi, que vai nos explicar sobre essa nova armadilha digital. Boa tarde, bem-vinda, doutora. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade de nós conversarmos sobre esse assunto tão perigoso, digamos assim. Inclusive, virou tema de uma campanha da própria OAB do Estado. Isso mesmo. O que tem acontecido? Como a grande maioria dos processos são públicos, então as pessoas acabam tendo fácil acesso, os golpistas que estão cada vez mais inteligentes, cada vez mais preparados, eles acabam buscando informações desses processos, sabem com facilidade quem é o real advogado dessa causa e entram em contato com os clientes, prometendo o recebimento de valores que, claro, quem está com uma ação judicial está esperando por esse valor para receber e com muita veracidade nas informações. Eles têm o número do processo, eles sabem qual é o objeto da ação e o teu cliente que já está esperando anos, ele realmente vai naquela empolgação, vai na ansiedade de resolver e acaba fazendo pagamentos, geralmente via Pix, e espera o prometido valor que nunca vem. O que a doutora está colocando é o que na prática antigamente acontecia. Você recebia uma ligação do falso sequestro, né? Alguém falando um português errado, né? A gente imaginava que era de dentro da prisão, às vezes não era. E aí você ficava assustado. É uma tentativa de golpe. Agora o cidadão ou a cidadã liga com um português impecável, com todas as informações, tem o nome do banco, tem o nome do advogado, e aí? Aí você fica naquela apreensão, puxa, mas não pode ser golpe, ele tem todas as minhas informações. Quais as dicas, o que acontece de diferente entre um funcionário real para um bandido que a pessoa pode identificar nessa ligação? A primeira coisa que, falando do processo propriamente dito, teu advogado não vai pedir para você fazer um Pix para receber um valor que está depositado dentro do processo. E da mesma forma, quando tem toda aquela urgência de que tem um prazo e esse prazo é muito pequeno, às vezes ali de minutos ou até 5 horas da tarde tem que fazer esse pagamento, tem que fazer esse Pix, já desconfie, porque isso realmente não existe. E uma coisa que acontece infelizmente, ocorre muito vazamento de dados. Então, eles têm os golpistas têm informações nossas que nem nós, às vezes, sabemos com tanta profundidade na ponta da língua, como a gente diz. E, claro, tudo isso dá a impressão de que eu estou falando ou com um advogado ou com alguém do banco mesmo. O recebimento de e-mails também acontece muito, né? Clique aqui para atualizar os seus dados, não clique. Clique aqui para você ver qual é a dívida que está tendo no teu nome. E aí você pensa assim, poxa, mas eu com dívida, do que será que se trata? E não tem dívida nenhuma. Então, aquele link vai gerar, justamente, vão querer alimentar, vão buscar mais informações a teu respeito ou até vão pedir para você confirmar aqueles dados e aí você já caiu no golpe. Doutora, falando em confirmação de dados, recentemente eu recebi uma ligação de alguém que se dizia do banco, tinha as minhas informações, nome de pai, nome de mãe, CPF, tinha tudo. E aí pedia para eu falar em viva voz alguns dados. Isso também pode ser um indicativo de que é um golpe? Com certeza. Primeiro que o banco não vai fazer esse tipo de atualização cadastral por WhatsApp, por ligação. Isso não existe. E a partir do momento que eles pedem para que você confirme
No Viva Voz é porque eles já querem captar a tua voz e, através da inteligência artificial, utilizar essa voz até para aquele golpe antigo do falso sequestro. Só que agora utilizando realmente a voz da pessoa que não está sequestrada, mas que tudo indica que estaria. Doutora, nesse momento eu percebi, eu fiquei ansiosa, pensei, eu vou botar para gravar, para ter uma prova, então. E aí eu queria te perguntar como a gente faz para provar isso. E aí eu pedi para ele repetir. Né? Falei, só um pouquinho, pode repetir o que você quer, por favor? Aí nisso ele começou, oi, não estou lhe ouvindo, senhora, e aí ele não continuou. E aí eu não tinha a prova, até para trazer aqui para a TV, para a tribuna, para a gente apurar, não tinha essa prova. Como que a pessoa então pode, para também, né, se defender e caso aconteça alguma coisa, ter uma prova do golpe, caso aconteça? O ideal é que seja registrado um boletim de ocorrência narrando esses fatos. Mesmo que esse boletim de ocorrência, ele não vá ter um prosseguimento depois numa ação criminal, mas assim, você tem aquele fato registrado. Se for alguém que está identificado com o teu banco, seja um banco digital ou mesmo com uma agência física, converse com o seu gerente, narre, explique a situação que está acontecendo e quando você estiver no WhatsApp, daí fica mais fácil de fazer essa prova, né? Eu sempre sugiro, em todos os casos, registrar o boletim de ocorrência e, dependendo até da situação, procurar o PROCON. Muitos dados, como CNPJ de empresas, estão expostos na internet. A gente não tem controle, né? Você joga o nome de uma empresa, aparece ali o CNPJ. O que a pessoa, tanto jurídica quanto física, pode se proteger para que os seus dados não estejam expostos na internet? Infelizmente, nós não temos como fugir da exposição desses dados. Até porque, se você for entrar no site da Receita, por exemplo, fazer uma pesquisa no cartão do CNPJ, vai ter lá o número do CNPJ, quem são os sócios, claro que informações mais detalhadas, você pagando algumas taxas, você também consegue obter, então não tem como nós fugir disso. Fato é que vamos nos colocar na posição de empresa. A minha empresa está sendo vítima no sentido de que estão utilizando o nome da minha empresa para aplicar um golpe no mercado. Então, cabe a essa empresa divulgar o máximo possível nas suas redes sociais, no site, mandar inclusive informativos para os seus clientes, buscando minimizar esse prejuízo. Perfeito. Doutora Marta, chegou uma pergunta para a gente, assim, claro. A produção separou? Gostaria de saber por que processos ficam abertos para qualquer pessoa verificar se ficam todos os nossos dados. Margarete, muito obrigada pela sua participação. E é uma boa pergunta, até porque nós temos o princípio da publicidade dos processos. Não vou entrar na questão muito técnica aqui, mas claro que quando nós temos, por exemplo, processos envolvendo menores ou que tenham situações sigilosas, esses processos, então, eles correm em segredo de justiça e não vai ter publicidade. Mas a regra é que todos os processos sejam públicos. Tudo tem os dois lados. Nesse caso, quando você tem alguma dúvida, você joga na internet, ali no Google, você também pode se proteger, né? Aquele site, por exemplo, Reclame Aqui? O Reclame Aqui, mas também tem o outro que é jurídico, em que você tem, se você vê se a pessoa tem algum processo, é uma forma. Sim. Jus Brasil, Jean, obrigada. Acaba sendo uma fonte para você também de defesa. Por outro lado, você acaba sendo exposto também. Exatamente. Mas não adianta, hoje nós preenchemos cadastros o tempo inteiro online, né? Então, vou baixar um aplicativo, geralmente ali já tem várias informações a meu respeito. Eu vou fazer uma compra online. Todas as minhas informações também estão ali, CPF, endereço, nome. Não tem como nós fugirmos do digital. As informações, antes, elas também estavam disponíveis, só que era um pouquinho mais trabalhoso consegui-las, né? Hoje está ali na palma da nossa mão. Mas essas informações vão continuar disponíveis e cabe a nós. Até vou pegar um gancho aqui, porque nós damos chances para o golpista. Então, cabe a nós sermos cada vez mais diligentes e cuidadosos de não nos apressarmos em prestar uma informação, concluir rápido uma compra que aquele preço está muito bom, está muito atrativo, não tem milagre. Quando o preço de um produto está com uma diferença muito grande entre um fornecedor e outro, entre uma loja e outra, pode desconfiar que ali vai ter um golpe, gente. Então, nós temos que estar mais atentos porque o digital está aí. Nós só vamos ter cada vez mais dificuldade em lidar com isso. Perfeito, muito claro. Doutora Marta Bianchi, muito obrigada pela sua presença hoje. Eu que agradeço a oportunidade e eu fico à disposição. Obrigada. E a você que participou também. Tem mais mensagens, por isso agora mensagens na tela no WhatsApp.
Olha, caímos no golpe do ar-condicionado portátil. Passei o cartão, fiz em 2 vezes, estou até agora esperando o ar-condicionado chegar. Faz uns 6 meses da compra. Ô, Deja, obrigada pela sua pergunta, né, pela sua exposição. Vou até perguntar para a doutora, aproveitar a presença dela e perguntar o que pode ser feito nesse caso. Então, vamos perguntar para... Doutora, o que pode ser feito nesse caso? Volta para cá, vamos quebrar o protocolo. Responde para a Deja aí, o que ela pode fazer nesse caso? Então, quando a gente faz uma compra e o produto não chega, a primeira coisa que eu oriento é buscar qual foi a plataforma que ela fez a compra. Porque se for em sites que realmente o pagamento foi feito dentro daquele site, ela vai conseguir buscar a restituição desses valores. Agora, se foi, por exemplo, num site falsificado, um site falso, eu lamento informar, mas a chance de ela ficar no prejuízo é muito grande. Primeiro passo, então, faz o boletim de ocorrência. Faz o boletim de ocorrência, veja para qual foi, se o teu site onde foi feita a compra, ele realmente era o site verdadeiro ou se estava sendo um site falsificado. Tá? Que daí, nesse caso, vai ser muito mais difícil você buscar a reparação do seu prejuízo. E aí, vamos supor o Mercado Livre, né? Então, se você comprou por ali, vai ser muito mais fácil você buscar a restituição. Eu sempre digo, registra o boletim, busca o Procon e também coloca lá no Reclame Aqui que eles geralmente trazem bons resultados. Perfeito, doutora, obrigada.